E aí, nação? Hoje o programa tá cheio, são 6 assuntos quentes e eu preciso que você fique até o final, porque a última notícia vai te deixar sem palavras. Cebolinha vai renovar? Emerson Royal pode ir para a Europa? O Flamengo tá de olho em um centroavante de 35 milhões de euros? E tem um vídeo de Tite que viralizou e que tá gerando revolta total. Tudo isso aqui, agora. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sino, porque a gente cobre o Flamengo todos os dias. Bora pro conteúdo. Vamos começar com uma notícia que a nação quer muito ouvir. Everton Cebolinha está próximo de renovar com o Flamengo. Mas antes de comemorar, deixa eu te contar todos os detalhes, porque essa negociação não é tão simples quanto parece. O Flamengo avançou nas conversas de renovação com Everton Cebolinha. As partes estão agora ajustando os termos finais do novo vínculo. Ou seja, não é mais uma coisa distante, está na reta final. Quem está no meio disso tudo é Márcio Cruz, que é o representante do jogador, e do outro lado, José Botto, o diretor de futebol do Flamengo. Os dois vêm mantendo conversas frequentes, e isso é um sinal muito positivo, porque quando a comunicação flui, o negócio tende a acontecer. Agora, quais são os pontos que ainda precisam ser definidos? Primeiro, tempo de contrato. O novo vínculo vai ser prorrogado por mais anos, mas quantos exatamente ainda está sendo debatido. Segundo ponto, salário. Existe a possibilidade de aumento salarial na mesa. E tem um detalhe muito importante aqui. O Cebolinha tem uma condição. Ele quer mais oportunidades ao longo da temporada. O jogador quer ter certeza de que vai jogar, de que vai ser usado com frequência. E sabe o que é interessante? Nas últimas partidas, o Flamengo passou a oferecer mais espaço ao atleta. O clube parece ter entendido o recado. E Cebolinha já é considerado titular absoluto na ponta esquerda. Mas não foi sempre assim. Antes dessa virada, existiam especulações sérias sobre uma possível saída. Havia propostas e interesses de clubes do Brasil e do exterior. O mercado farejou uma abertura. O que mudou? O Flamengo agiu rápido. Começou a mostrar para o jogador que ele é importante, que tem espaço, e isso fez diferença. A intenção do clube é anunciar a renovação o quanto antes, se possível ainda no início da temporada, para dar estabilidade ao elenco e mandar um recado para o mercado. Cebolinha fica. Essa é uma ótima notícia, nação. Agora, bora falar sobre os próximos compromissos do time. O Flamengo tem uma agenda pesada pela frente, 2 torneios ao mesmo tempo e o clube precisa performar bem nos 2. No Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Madureira na semifinal. A disputa vai ser em 2 jogos, ida e volta. O vencedor desse confronto vai pegar o vencedor de Vasco e Fluminense na grande final. E por falar em Fluminense, o tricolor já garantiu sua vaga. Venceu o Bangu por 3-1 e vai encarar o Vasco na semifinal. Então pode ser um clássico na final, mas antes o Flamengo precisa passar pelo Madureira. Vale lembrar que a final será disputada em jogo único, então qualquer erro pode custar o título. Mas antes do Carioca, tem um compromisso ainda mais importante. O Flamengo enfrenta o Lanús na quinta-feira pela Recopa Sul-Americana. O primeiro jogo será na Argentina. Sim, o Mengão vai até lá encarar o Lanús em casa. E o jogo decisivo, o de volta, será no Maracanã. O time está finalizando a preparação no CT Ninho do Urubu e vai fazer treino no CT do Boca Juniors antes da partida. Isso mostra que a comissão técnica está cuidando de cada detalhe da logística. É muita coisa ao mesmo tempo. Reco na Argentina, Carioca e a temporada mal começou. O elenco vai ser testado, a rotatividade vai ser necessária. Fica de olho. Agora uma notícia que divide a nação. 2 clubes europeus estão monitorando o Emerson Royal. Fiorentina e Valência CF estão preparando proposta para a janela do meio do ano. A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Marco Mampso, que cobre o mercado europeu. A janela do meio do ano é considerada mais agressiva na Europa. As equipes usam esse período para reforçar seus elencos de forma mais agressiva, e Emerson está na lista de pelo menos 2 desses clubes. E aqui precisa de contexto. Emerson vem recebendo críticas de parte da torcida. Não é segredo. Parte dos torcedores não está satisfeita com o desempenho do lateral. Mas quem saiu em defesa do jogador foi Felipe Luiz. O técnico, após a vitória contra o Botafogo, elogiou Emerson publicamente. Segundo o treinador, Emerson treinou durante as férias, quando a maioria dos jogadores descansava, e vem evoluindo. Felipe Luiz ainda destacou que Emerson fez uma partida defensiva consistente contra o Vitória.
E o técnico foi além, demonstrou insatisfação com as críticas da torcida no estádio Newton Santos. Então você tem uma situação interessante. O treinador defendendo o jogador, 2 clubes europeus querendo contratá-lo e parte da torcida insatisfeita. A pergunta que fica é: o Flamengo vai segurar Emerson Royal ou vai deixar ele sair na janela do meio do ano? Comenta aqui embaixo o que você acha. Agora vamos falar sobre reforços. O Flamengo está de olho em um centroavante que joga na Inglaterra. O nome? Igor Jesus. O Flamengo monitora Igor Jesus. O nome está no scout do clube. E esse mas é importante, não houve proposta oficial até o momento. Ou seja, é monitoramento, é interesse, não é a negociação avançada. E tem um motivo claro para isso. O clube inglês pede cerca de 35 milhões de euros. Para você ter uma noção do valor, o Flamengo já tentou algo parecido. O clube ofereceu valor semelhante a Caio Jorge ao Cruzeiro, mas a proposta foi recusada. Isso mostra que o Mengão tem orçamento para esse tipo de operação, mas que as negociações em alto nível são sempre complicadas. Então, Igor Jesus é um nome real, está no radar, mas a distância do valor pedido ainda é grande. E por isso, o Flamengo também monitora uma alternativa, Tatis Castellanos, que atua na Inglaterra. O detalhe que torna essa negociação interessante é a situação do clube dele. O time vive situação na zona de rebaixamento da Liga Inglesa, e se o clube cair, o salário do jogador pode ser reduzido em até 50% por cláusula contratual. Isso muda completamente a equação financeira. Um jogador que hoje tem um salário alto pode ficar mais acessível caso o rebaixamento se confirme. O Flamengo está de olho nessa janela de oportunidade. O que fica claro é que o Flamengo está trabalhando o mercado, avaliando opções reais. Igor Jesus como nome de impacto, Tatis Castellanos como alternativa estratégica. O clube não está parado. E agora, nação, o assunto que viralizou nas redes sociais e que gerou muita discussão, o episódio envolvendo Tite. Durante um jogo do Cruzeiro, Tite estava tirando fotos com torcedores. Normal, o treinador interagindo com o público. Até aí, tudo bem. Mas aí veio uma criança vestindo a camisa do Flamengo pediu foto com ele. Segundo o relato que viralizou, Tite recusou ao perceber que a criança estava com a camisa do Flamengo. O vídeo do episódio foi postado nas redes sociais e viralizou rapidamente. A repercussão foi negativa. Muita gente ficou indignada. Tite, claro, tem uma história com o Flamengo. Ele deixou o clube em circunstâncias que geraram mágoa. Isso é público, é conhecido. Mas uma coisa é ter sentimentos em relação ao clube, ao histórico, às pessoas envolvidas. Outra coisa é uma criança que não tem nada a ver com esse histórico, que só queria uma foto com um treinador famoso. E foi isso que as pessoas reagiram nas redes. Não foi a rivalidade em si, foi a criança no meio disso. O episódio está circulando, as reações são variadas e você com certeza tem uma opinião sobre isso. Comenta aqui embaixo o que você achou. Então é isso, nação. Vamos fazer um resumão rápido do que foi hoje. Cebolinha está perto de renovar com o Flamengo. Contrato, salário e espaço sendo ajustados entre as partes. O Flamengo enfrenta o Lanús na quinta pela Reco Sul-Americana, no primeiro jogo fora de casa e o jogo decisivo será no Maracanã. Emerson Royal tem 2 clubes europeus, Fiorentina e Valência CF, preparando proposta para a janela do meio do ano. Igor Jesus está no radar do Flamengo, mas o preço de 35 milhões de euros ainda é um obstáculo. Tatis Castellanos aparece como alternativa estratégica. E o episódio de Tite com a criança viralizou e gerou revolta nas redes. Se esse conteúdo foi útil para você, aperta o like agora, isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo as notícias do Flamengo antes de todo mundo. Se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhum vídeo. A gente está aqui todo dia, sem falta. Comenta aqui qual foi a notícia que mais te surpreendeu hoje. Quero ver a sua opinião. Até o próximo vídeo, nação. Mengão!